Bom, então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 17/2021. Hoje é 4 de maio de 2021, são 14 horas, a reunião está sendo realizada online. Primeiro item da nossa pauta é a apreciação da minuta da ata de número 15 de 2021, as atas, né? E a de número 16/2021. Então, peço aos conselheiros algum tipo de comentário ou algo a adicionar em relação às atas, por favor. Aprovado, presidente. Aprovado. Obrigado, conselheiro. Aprovado. Obrigado. Aprovado. Então, aprovada as atas de número 15 e 16. Próximo item da nossa pauta é a análise do processo de número 000-288-3900/20, que trata da alteração da resolução normativa de número 37/2017, que disciplina a compensação financeira por interrupções de longa duração de abastecimento de água. O conselheiro relator é o conselheiro Kleber Domingues e o conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. Então, por favor, conselheiro Kleber, a apresentação do seu relatório. Muito boa tarde a todos. Do relatório. O processo em epígrafe foi deflagrado pelo Memorando 57, de 24 de março de 2020, da Diretoria de Qualidade de Serviços, solicitando um encaminhamento para a Diretoria Geral às diretorias desta Casa, para ajuste da Resolução Normativa número 37/2017, atualizada posteriormente pela Resolução Normativa número 43/2018, que dispõe sobre a compensação financeira aos usuários em decorrência de interrupção de longa duração do abastecimento de água e estabelece critérios para a elaboração do plano de contingenciamento das delegatárias de serviço. No Memorando 57, a Diretoria de Qualidade de Serviços explica que durante uma fiscalização comercial na BRK Ambiental Uruguaiana, foram encontradas algumas deficiências da norma em vigor, uma vez que a resolução foi construída com base somente na estrutura tarifária da Corsan, sem considerar as peculiaridades da composição tarifária do sistema do Uruguaiana, acarretando valores pouco coerentes quando da aplicação da norma aos usuários de Uruguaiana. Ocorre que a fórmula da norma vigente utiliza para o cálculo do desconto do serviço básico definido na tabela de tarifas da Corsan e não existente na tabela da BRK. Após verificação desse problema, foi proposto pela Diretoria de Qualidade de Serviços, na ocasião, que a BRK adotasse um valor hipotético para o serviço básico, apenas para o cálculo da compensação financeira, conforme o relatório de fiscalização número 58/2019-DQ. Posteriormente, no documento SEI número 0268149, a Diretoria de Qualidade de Serviços apresentou uma minuta de resolução normativa com algumas proposições, inclusive com a alteração da fórmula do desconto, substituindo o serviço básico pelo preço do metro cúbico da água e alterando o coeficiente de proporcionalidade K. D, 2 pontos. I, 4/20, quando interrupções com duração maior ou igual a 12 horas e menor que 18 horas. E 5/25, quando interrupções com duração igual ou maior ou igual a 18 horas e menor que 24 horas. E de 7/35, quando interrupções com duração maior ou igual a 24 horas. Resolução normativa número 43/2018, em seu artigo 12, determina que, artigo 12, o desconto a ser concedido ao usuário incidirá sobre a componente da fatura relativa à disponibilidade do sistema de abastecimento de água, serviço básico, de acordo com a fórmula a seguir. D é igual a K vezes T dividido por T maiúsculo multiplicado
por SB, que é serviço básico, onde D é igual ao valor do desconto em reais, T minúsculo é igual à duração da interrupção em minutos, T maiúsculo, duração do ciclo de faturamento completo em minutos, correspondente ao ciclo padrão de 43.800 horas, aliás, minutos, SB, serviço básico, correspondente ao item serviço básico, constante na fatura do mês da ocorrência da interrupção em reais. K é o coeficiente de proporcionalidade cuja aplicação deverá observar o disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 1º. O coeficiente de proporcionalidade K expressa uma relação de proporcionalidade entre o valor do desconto e a duração da interrupção, devendo ser-lhe atribuídos os seguintes valores. A. 4. Para interrupções com duração maior ou igual a 12 horas e menor que 18 horas. B. 5. Para interrupções com duração maior ou igual a 18 horas e menor que 24 horas. E C. 7. Para interrupções com duração maior ou igual a 24 horas. Comparativamente, a nova fórmula do desconto proposta pela Diretoria de Qualidade de Serviços substitui o serviço básico pelo preço básico do metro cúbico de água, com vistas a solucionar o problema da aplicação da fórmula ao sistema de Uruguaiana, face à inexistência de valor de serviço básico. Outro sim, considerando que a maior parte da receita das concessionárias corresponde à categoria residencial, foram multiplicados por 5 os valores dos coeficientes de proporcionalidade K, tendo em vista que o preço básico do metro cúbico de água da categoria residencial das duas delegatárias é por volta de 5 vezes menor do que o serviço básico aplicado anteriormente na fórmula, arredondando-se. Também foram modificados, para a contagem em horas, a duração da interrupção, correspondente ao T minúsculo, e a duração do ciclo de faturamento completo, correspondente ao T maiúsculo. A nova redação proposta para o artigo 12 é a seguinte. Artigo 12. O desconto a ser concedido ao usuário será calculado de acordo com a equação a seguir. D minúsculo igual a K vezes T minúsculo dividido por T maiúsculo vezes PB, preço básico. Onde D, valor do desconto em reais, T minúsculo, duração da interrupção em horas, T maiúsculo, duração do ciclo de faturamento completo em horas, correspondente ao ciclo padrão de 720 horas, PB, preço base do metro cúbico de água consumida referente à categoria do usuário, considerando o consumo de até 10 metros cúbicos. E K, coeficiente de proporcionalidade, cuja aplicação deverá observar o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 1º. O coeficiente K expressa a relação de proporcionalidade entre o valor do desconto e a duração da interrupção, devendo ser atribuídos os seguintes valores. A. 20. Para interrupções com duração maior ou igual a 12 horas e menor que 18 horas. B. 25. Para interrupções com duração maior ou igual a 18 horas e menor que 24 horas. E C. 35. Para interrupções com duração maior ou igual a 24 horas. Parágrafo 2º. Para efeito do cálculo da equação de desconto descrita no caput deste artigo, bem como da determinação do coeficiente K, previsto no parágrafo 1º, será considerado como hora cheia a fração igual ou superior a 15 minutos. A partir do descrito, e para auxiliar na definição da norma, iniciou-se análises de 4 cenários diferentes, com o objetivo de apurar o impacto que essas modificações acarretariam, comparativamente ao que vinha sendo aplicado pela norma vigente. Diante do exposto, ficou definida e recomendada a adoção do cenário 4, tabela 6, da informação número 48/2020 da Diretoria de Tarifas, propondo a seguinte redação para o artigo 12. Artigo 12. O desconto concedido ao usuário será calculado de acordo com a equação a seguir. D é igual a K vezes T minúsculo, dividido por T maiúsculo vezes PB, onde D é valor do desconto em reais, T, duração da interrupção em horas, T maiúsculo, duração do ciclo de faturamento completo em horas, correspondente ao ciclo padrão de 720 horas, PB, preço base do metro cúbico da hora consumida referente à categoria do usuário considerando o consumo de até 10 metros cúbicos, e K, coeficiente de proporcionalidade, cuja aplicação deverá observar o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 1º. O coeficiente K expressa a relação de proporcionalidade entre o valor do desconto e a duração da interrupção, devendo ser atribuídos os seguintes valores. A.
para a categoria pública especial ou bica pública. Primeiro, 16, para interrupções com duração maior ou igual a 12 horas e menor que 18 horas. Segundo, 20, para interrupções com duração maior ou igual a 18 horas e menor que 24 horas. Terceiro, 28, para interrupções com duração maior ou igual a 24 horas. Letra B, para as categorias residencial social, residencial e comercial C1. Primeiro, 20, para interrupções com duração maior ou igual a 12 horas e menor que 18 horas. Segundo, 25, para interrupções com duração maior ou igual a 18 horas e menor que 24 horas. C, 35, para interrupções com duração maior ou igual a 24 horas. Letra C, categoria comercial. Primeiro, 32, para interrupções com duração maior ou igual a 12 horas e menor que 18 horas. Segundo, 40, para interrupções com duração maior ou igual a 18 horas e menor que 24 horas. E terceiro, 56, para interrupções com duração maior ou igual a 24 horas. Letra D, para a categoria industrial. 48, para interrupções com duração maior ou igual a 12 horas e menor que 18 horas. Segundo, 60, para interrupções com duração maior ou igual a 18 horas e menor que 24 horas. E terceiro, 84, para interrupções com duração maior ou igual a 24 horas. Letra E, para a categoria pública. Primeiro, 60, para interrupções com duração maior ou igual a 12 horas e menor que 18 horas. Segundo, 75, para interrupções com duração maior ou igual a 18 horas e menor que 24 horas. E terceiro, 105, para interrupções com duração maior ou igual a 24 horas. Parágrafo 2º. Para efeitos de cálculo da adequação de desconto descrita no caput deste artigo, bem como da determinação do coeficiente K previsto no parágrafo 1º, será considerada como hora cheia a fração igual ou superior a 15 minutos. A informação DJ AGERGS 48/2020 analisa a minuta com as alterações propostas para a alteração da Resolução 37/2017, com as alterações da Resolução 43/2018, a fim de verificar se juridicamente há algo mais a ser aprimorado, apresentando algumas considerações que buscam dar maior segurança regulatória. Dentre elas, cito a seguinte proposição de redação para as definições de caso fortuito e força maior para a norma. Artigo 2º, item 2, caso fortuito. Evento da natureza cujos efeitos constituem a causa da interrupção do abastecimento de água e não podem ser evitados ou impedidos pelo delegatário. Item 9, força maior. Evento humano cujos efeitos constituem a causa da interrupção do abastecimento de água e não podem ser evitados ou impedidos pelo delegatário. O diretor jurídico acolhe as manifestações da informação 48/2020 após as alterações propostas, sendo posteriormente ajustada a minuta da alteração da Resolução 37/2017, bem como o diretor-geral acolhe as alterações propostas na minuta de alteração, submetendo-a ao Conselho Superior para proceder os trâmites de consulta e audiência pública. O período da consulta pública, número 7/2020, de 14 de outubro a 4 de novembro, divulgadas por ofício circular número 25, encaminhada por e-mail a diversos destinatários, incluindo os municípios conveniados com a AGERGS, PROCONs municipais e estadual, secretarias de Estado, Comissão de Segurança e Serviços Públicos e Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, deputados estaduais, Defensoria Pública, Ministério Público de Contas, OAB, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, FEPAM, FASMURS, Corsã, Procuradoria-Geral da Justiça. Além disso, foi realizada a publicação desses eventos no jornal Correio do Povo, documento 286400, como prevê a resolução normativa número 49/2019. Recebemos da Corsã algumas contribuições que dizem respeito ao artigo 2º, quanto à ação de terceiros, conduta de agente identificado. No artigo 16º, quanto à edição do plano de contingências e emergências, sem prejuízo do plano de segurança de água. Artigo 19º, quanto à observância de prazos estabelecidos no artigo 16. Após transcorrido o período de consulta pública, realizado em 4 de novembro de 2020,
as manifestações e contribuições apresentadas e após a lavratura da ata da audiência pública, o presente processo administrativo foi submetido à Diretoria de Qualidade de Serviço para análise das contribuições, conforme disciplina o artigo 25 da Resolução Normativa 49 de 2019, em manifestação da Corsan na consulta pública acerca de um aspecto de competência daquela diretoria. No tocante à contribuição da Corsan, referente ao artigo 2º, que trata da ação de terceiros, no que diz respeito a ato comissivo ou omissivo, provocado pela conduta do agente, a Corsan requereu a substituição do termo identificado por individualizado, alegando que a informação número 48/2020 da Diretoria de Assuntos Jurídicos refere o termo individuação, e porque nem sempre haverá a possibilidade de perfeita indicação, como ocorre no caso de vandalismo. Pela análise da Diretoria de Assuntos Jurídicos, em face dessa afirmação, é preciso lembrar que nem sempre o fato causado por terceiro será excludente de responsabilidade do fornecedor por fato do serviço, relacionado aos acidentes de consumo, e por vício do serviço, que expressa falha em sua prestação, caso deste processo, que se refere ao dever de continuidade do abastecimento de água. É preciso salientar que a Corsan deverá apresentar à AGERGS o caso concreto para apreciação da agência, como dispõe o artigo 17 da Resolução Normativa número 17 de 2017. Oportunidade em que serão examinadas as peculiaridades da situação, inclusive em relação à caracterização de fato de terceiro, ainda que esta possa, eventualmente, não estar plenamente identificada. O que não deve ocorrer é uma mera previsão de individuação do terceiro, sob pena de desvirtuar essa excludente, evitando a restituição de tarifa ao usuário que não usufruiu o serviço público essencial a que tem direito. Finalmente, identificou-se que o artigo 3º, parágrafo 2º e o artigo 8º, parágrafo 2º da Resolução Normativa 37 de 2017 não contemplam o fato de terceiro. Portanto, propõe-se também a alteração desses dispositivos para apresentar a previsão dessa excludente, grafadas em itálico. Artigo 3º, parágrafo 2º. As interpretações de longa duração, alegadas pelo prestador de serviço do abastecimento de água como devidas a caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, serão passíveis de compensação financeira ao usuário, a menos que o delegatário comprove, mediante requerimento à AGERGS, instruído com provas documentais os requisitos dessas excludentes, bem como a impossibilidade de reversão da interrupção do abastecimento de água em período inferior a 12 horas. Artigo 8º, parágrafo 2º. Na hipótese de a AGERGS entender como improcedente a solicitação do delegatário de computar determinada interrupção prolongada como atribuível a caso fortuito, força maior ou fato terceiro, observado o procedimento descrito nos parágrafos 2º e 3º do artigo 3º, o desconto a ser pago ao usuário incidirá sobre a fatura da competência subsequente àquela do recebimento pelo delegatário, da decisão homologada pelo Conselho Superior da AGERGS. Opinando assim, a Diretoria de Assuntos Jurídicos, pelo não acolhimento da sugestão da companhia, pela aprovação do artigo 2º, item 1 da minuta de resolução, bem como a alteração dos artigos 3º, parágrafo 2º e 8º, parágrafo 2º da Resolução Normativa 37 de 2017. Para a sugestão da Corsan de alteração do artigo 16, o delegatário deverá editar plano de contingência e emergência, sem prejuízo do plano de segurança de água. A Diretoria de Qualidade de Serviços emitiu a seguinte manifestação: adequação dos termos do plano de contingência e emergência e procedimento com medidas de contingência e emergência para plano de emergência e contingência, tendo como justificativa a padronização do termo em todo o documento. Supressão do trecho sem prejuízo do plano de segurança de água, tendo como justificativa que o plano de segurança de água constitui dispositivo independente, com características específicas que poderá ser regulado por outra norma e independe das especificações desta resolução. Supressão do trecho, entre aspas, a ser homologado pela AGERGS, tendo como justificativa que o plano poderá ser alvo de fiscalização e a AGERGS poderá determinar sua alteração e ou complementação, mas ele deve ter validade independentemente da homologação. Adequação do termo, entre aspas, situação de emergência, para, entre aspas, emergência, tendo como justificativa evitar redundância.
Acolhimento do escopo proposto pela Corsã de forma integral e por justificativa, que além de possuir embasamento do material elaborado pela FEPAM, é entendimento da diretoria que a proposta traz uma abordagem mais funcional do enfrentamento de emergências, enquanto o original abrange aspectos de médio e longo prazo, bem como critérios mais adequados ao plano de saneamento básico do que a um plano de contingência, por exemplo, diagnóstico e projeção populacional. Inclusão do escopo originalmente proposto pela AGERGS para fins de referência, alteração ou complementação dos planos existentes, e a justificativa é a fim de complementar planos pouco abrangentes ou atender casos específicos, como, por exemplo, a necessidade de abastecimento por carros-pipa. Sugere a manutenção dos critérios originalmente propostos, entretanto, sem o caráter de obrigatoriedade. No tocante ao artigo 19, elaboração dos planos, a Diretoria de Qualidade de Serviços acolhe a proposta da Corsã, pois constatou que a empresa não possui os referidos planos para a totalidade dos municípios atendidos, entendendo que sua elaboração deverá requerer tempo, o que independerá do texto final de aprovação desta norma. Por esse motivo, considera que os prazos são adequados em virtude da quantidade de municípios. Na informação 161/2020 DJ, que analisou a sugestão da Corsã quanto ao aperfeiçoamento da redação da minuta de resolução na informação 48/2020, bem como a caracterização dessa excludente, requer, como regra, a identificação do indivíduo, a conduta comissiva ou omissiva exclusiva para interrupção do abastecimento de água de longa duração e a inexistência de relação com a atividade empresarial do prestador de serviços. Concluindo e opinando pelo não acolhimento da sugestão da companhia, pela aprovação do artigo 2º e item 1 da minuta de resolução, bem como a alteração dos artigos 3º, parágrafo 2º e 8º, parágrafo 2º da resolução normativa no 37/2017, conforme as respectivas redações. Artigo 3º, parágrafo 2º. As interrupções de longa duração alegadas pelo prestador de serviço de abastecimento de água, como devidas a caso fortuito, força maior ou fato em terceiro, são passíveis de compensação financeira ao usuário, a menos que o delegatário comprove, mediante requerimento à AGERGS, instruído com provas documentais, os requisitos dessas excludentes, bem como a possibilidade de reversão da interrupção do abastecimento de água em um período inferior a 12 horas. Artigo 8º, parágrafo 2º. Na hipótese de a AGERGS entender como improcedente a solicitação do delegatário de computar determinada interrupção prolongada como atribuível a caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, observado o procedimento descrito nos parágrafos 2º e 3º do artigo 3º, o desconto a ser pago ao usuário incidirá sobre a fatura da competência subsequente àquela do recebimento pelo delegatário da decisão homologada pelo Conselho Superior da AGERGS. Diante do exposto, acolho a conclusão e manifestação da diretoria jurídica, bem como relator desse processo e coordenador da consulta e audiência pública, agradeço a participação dos representantes da Companhia Rio Grandense de Saneamento, da BRK Ambiental Uruguaiana, dos representantes dos municípios que se fizeram presentes, do Ministério Público na pessoa do promotor Gustavo Munhoz e da equipe técnica da agência e suas contribuições para a melhoria da presente resolução. É o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras e senhores. Obrigado, conselheiro Kleber. Agora passamos aí para as manifestações e pela informação que eu tive aqui, está prevista então a manifestação do prefeito de Gravataí, prefeito Luiz Zafalon. O prefeito está presente? Não está presente? Acho que não está presente, presidente. Bom, ok. Então, não havendo manifestações outras, devolvo a palavra para o conselheiro Kleber para que ele possa apresentar, então, a justificativa de seu voto. Item 2 da fundamentação. A AGERGS atua na área de saneamento por previsão da Lei nº 10.931/97 e por delegação do Poder Municipal mediante convênio específico firmado com a agência. A Lei Federal 11.445/2007, ao estabelecer as diretrizes nacionais para o saneamento básico, exige a atuação de órgão regulador para a validade dos contratos de prestação de serviços de saneamento.
Desta forma, os municípios com os quais a AGERGS firmou convênio para a delegação da regulação dos serviços prestados pela Corsan, bem como da BRK Ambiental Uruguaiana, estabelecem a atribuição da agência de atuar como reguladora, instância recursal e mediadora dos conflitos e interesses entre as partes. Diz a diretoria jurídica em sua informação, DJ-AGERGS número 48/2020, que apesar do termo de compensação financeira, a norma em questão disciplina a redução proporcional do pagamento de tarifa não relacionada ao consumo em virtude da falha do serviço de abastecimento de água, quanto à prestação contínua, a semelhança do que é previsto no artigo 20 da Lei 8.078 de 1990. Alertou ainda a diretoria jurídica em sua informação 48/2020, que o Código Civil equipara o caso fortuito e a força maior, inexistindo consenso na doutrina quanto à definição de cada um, isto é, se decorre de evento da natureza ou de ação humana. No entanto, não há óbice para que a AGERGS, para fins de aplicação da norma, estabeleça os conceitos, definindo que caso fortuito é evento da natureza e a força maior resulta de ação humana. Contudo, o aprimoramento ora proposto diz respeito à omissão da palavra efeitos, o que pode vir a ser fundamental na aplicação da resolução no eventual afastamento da compensação a ser realizada pelo delegatário, pois o caso fortuito e a força maior são identificados não em face da ocorrência de fatos imprevisíveis ou inevitáveis, mas sim em razão da impossibilidade de controle dos efeitos. Após longa análise jurídica, respaldado pelos ensinamentos de Paulo de Tarso Vieira Santos Severino, não procede o argumento da Corsan de que a informação 48/2020 estaria imprecisa nesse aspecto, pois teria referido o termo individuação. Como facilmente se percebe, o termo individuação consta do trecho doutrinário referido no parecer da lavra do autor, uma vez que o rompimento do nexo causal por fato terceiro pode ocorrer quando realizada por pessoa determinada e não determinável, cujo trecho se transcreve. O fato de terceiro é a atividade desenvolvida por uma pessoa determinada, que sem ter vinculação com a vítima ou com o causador aparente do dano, interfere no processo causal e provoca com exclusividade o evento lesivo. Por outro lado, o fato de terceiro não prescinde do exame de caso concreto. E, a depender desse exame, poderá ser constatado o que se denomina caso fortuito interno, que é o evento relacionado aos riscos inerentes à atividade empresarial e que, por isso, não será excludente da responsabilidade, conforme lição de José Tadeu Neves Xavier. O caso fortuito interno envolve as situações em que o risco natural da atividade econômica desenvolvida pela empresa deve ser absorvido por estas, não tendo o condão de afastar a responsabilidade. E nessa hipótese, o aspecto surpresa que acompanha o caso fortuito não se mostra suficiente para isentar a empresa de responsabilidade, pois esta, quando selecionou o seu âmbito de atuação, já estava ciente da área natural que acompanha de maneira inevitável. O risco é inerente à atividade e nele estão incluídos os acontecimentos que, mesmo eventuais, não se mostram integralmente estranhos à atuação profissional. O fortuito interno, portanto, passa a integrar de forma inevitável a margem de risco imanente ao processo de certa atividade econômica, fazendo parte dela como elemento não apenas levado em consideração na sua própria concepção, mas como no cálculo econômico de seus custos. Assim, a ocorrência causada por terceiro requer, primeiramente e sempre, o exame do caso concreto, em que serão verificadas as peculiaridades próprias da atividade do prestador de serviço, inclusive o tipo e a frequência de determinada ocorrência, bem como a possibilidade de gestão do risco e as efetivas medidas adotadas pelo prestador para impedir ou mitigar sua ocorrência, de modo a verificar se a conduta do terceiro insere-se no âmbito do risco da atividade empresarial ou se constitui autêntica excludente. Dessa forma, tomando-se como exemplo a situação cogitada pela Corsan, o vandalismo nem sempre será fato de terceiro, apto a excluir a restituição do valor devido ao usuário,
pois deverão ser analisadas as medidas adotadas pela companhia para impedir ou evitar que tais atos repercutam na continuidade do serviço público essencial. Além disso, não procede o argumento de que a informação número 48/2020 estaria imprecisa nesse aspecto, pois teria referido também o termo individuação, como facilmente se percebe, o termo individuação consta do trecho doutrinário referido no parecer da Lavra de Paulo de Tarso São Severino. O fato de terceiro atividade desenvolvida por uma pessoa determinada, que sem vinculação com a vítima ou com o causador aparente do dano, interfere no processo causal e provoca com exclusividade o evento lesivo. Portanto, a regra é que o terceiro seja determinado e a ação tenha sido a causa exclusiva do evento. Logo, não é adequada a interpretação do excerto doutrinário, feito em partes pela companhia, acerca da manifestação doutrinária transcrita na informação 48/2020, e que ficou claro o entendimento da signatária. A prevalecer a tese da companhia com a possibilidade de imputação genérica da interpretação do abastecimento a terceiros, seria o usuário duplamente onerado, pois o risco empresarial já se encontra alocado na tarifa, e este não teria a restituição do valor a que fez jus pela interrupção de longa duração desse serviço público essencial. Sendo assim, voto por aprovar o texto de alteração da Resolução Normativa número 37/2017, documento SEI 030-3473, após o exame e a consolidação das contribuições acolhidas apresentadas na consulta e audiência públicas, anexando o texto final para publicação. Dar conhecimento às partes. E é como voto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras e senhores. Obrigado, conselheiro Kleber. Passo a palavra para o conselheiro revisor, conselheiro Luiz Henrique Mangion. Boa tarde. Da revisão. Em conformidade com o disposto do regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Obrigado, conselheiro Mangion. Eu abro a palavra agora para os senhores conselheiros que queiram debater, levantar alguma questão, algum posicionamento. Conselheiro Petersen, alguma consideração? Nada a acrescentar, senhor presidente. Apenas Obrigado. elogiar o trabalho do conselheiro Kleber, excelente relatório e uma excelente fundamentação. Muito obrigado, conselheiro Alexandre. Também nenhuma consideração, presidente. Obrigado. Eu também queria parabenizar o conselheiro Kleber pelo magnífico parecer aí, abrangência, profundidade, realmente, parabéns, está bem entendido, conselheiro Kleber. Bom, então passamos agora para, devolvo a palavra ao conselheiro Kleber para... Talvez valha mais a pena fazer de uma vez. Eu achei que ficou só faltando. Eu só peço que, por favor, desligue os microfones, que tem alguém falando aqui. Obrigado. Eu devolvo a palavra ao conselheiro Kleber, então, para a confirmação do seu voto. Eu mantenho o voto, presidente. Obrigado. Conselheiro Mangion. Acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Petersen. Acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Alexandre. Acompanho o relator. Obrigado. Eu também, meu voto também acompanho o relator, portanto, a matéria está aprovada por unanimidade. Passando para o próximo item da nossa pauta, temos a análise do processo de número 00022913900/14-2, que trata de normatização de calendário fixo para os reajustes e revisões no transporte de passageiros. O conselheiro relator é o conselheiro Kleber Domingues e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. Por favor, conselheiro Kleber, lhe passo a palavra para o seu relatório. Item 1 do relatório. O presente processo determinou a fixação de calendário para os trabalhos de reposicionamento tarifário nos processos de transporte intermunicipal de passageiros, da AuSul, AuLinor, AUNI,
atualmente denominado como Região Metropolitana da Serra Gaúcha, Metropolitano e Longo Curso, em 18 de agosto de 2014, conforme ficou determinado no artigo 7º da Resolução 99/2014. Através da informação número 21/2014-DT, foi desenvolvida a tabela 1, documento 0033292, onde aponta a revisão do sistema Aulinor, né? Está sendo realizada em setembro de 2014, com a criação de planilha tarifária específica. Para 2015, foi sugerida a revisão do sistema de longo curso, em razão de que o estudo contratado pelo DAI deveria apresentar os subsídios necessários à revisão das tarifas do sistema de longo curso, bem como no estabelecimento de um plano diretor de transportes. Para 2016, foi sugerida a revisão do sistema da região metropolitana de Porto Alegre. Como em 2013, foi realizada a revisão extraordinária pela desoneração tributária do sistema e dos parâmetros de aproveitamento econômico, percurso médio anual e lotação média, tendo então, para o ano 2016, a contratação de consultoria especializada para revisão dos demais parâmetros e coeficientes que não foram revisados em 2013. Para isso, o respectivo termo de referência foi concluído no corrente ano, no sentido de haver tempo suficiente para a publicação do edital de licitação, contratação do serviço de apoio à regulação e utilização final dos resultados alcançados. Para 2017, ainda que formalmente instituída pela nota técnica DT-AGERG número 22/2008, foi sugerida a revisão do sistema AuSul, da mesma forma para a UNE, ainda que já formalmente instruída em nota técnica própria, nota técnica DT-AGERG número 21/2008, foi sugerida a próxima revisão tarifária desse sistema para 2018. A informação 21/2014-DT apresentou minuta de cronograma fixo para a realização de reajustes e revisões de tarifas para sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Rio Grande do Sul, sugerindo que na tabela anexa a este procedimento administrativo um calendário do rito processual dos reajustes tarifários em cada trâmite no poder concedente e ente regulador. O tempo de tramitação no poder concedente está baseado no cronograma apresentado pelo grupo de trabalho instituído pelo decreto número 49.101 de 15 de 5 de 2012 para processos tarifários da região metropolitana de Porto Alegre. Convém destacar que está previsto no calendário da tabela 2, em anexo, documento 0033292, apenas 15 dias para a manifestação final da diretoria de tarifas após a realização da respectiva audiência pública, ao contrário do artigo 19 da mesma resolução, número 11/2013, quando diz que o parecer final da diretoria de tarifas, uma vez realizada a audiência pública, deverá ser apresentado no prazo de 30 dias. Essa redução de tempo para a elaboração do parecer final da área técnica da AGERG se deve ao fato de que a realização da audiência pública tem tradicionalmente contribuído com manifestações pontuais, sem demandar um tempo muito grande em nova análise. E o tempo total de tramitação do processo não deve ser maior do que 120 dias da abertura do expediente até a entrada em vigor da tarifa reajustada. Em 10 de março de 2015, a então conselheira Eleonora Silva Martins, através de e-mail ao diretor-geral, sugere a incorporação nos estudos de criação do calendário da travessia Rio Grande-São José do Norte, assim como as outras travessias. A informação número 16/2015-DT, em 13 de abril de 2015, aponta caminhos e prazos que os procedimentos administrativos devam perseguir, uma vez que sugere a análise do impacto regulatório como abertura do procedimento através de consulta pública, seguida de audiência pública, alinhados em momentos de autocrítica à própria atuação. A formalização de AIR, de análise de impacto regulatório, prévio à regulação, colocaria a agência no caminho das recomendações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, encampadas pelo Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão e Regulação, PROREG,
vinculado à Casa Civil da Presidência da República, sugerindo que essa providência seja tomada de ofício, em respeito a um calendário elevado à norma legal e, portanto, mais desvinculada de interesses específicos ou de casuísmos, e indica o calendário anexo na tabela 3, documento 005-6336. A informação número 14/2021 DT, de 8 de março de 2021, finalmente apresenta a proposta de calendário fixo de trabalho para os processos de reposicionamentos tarifários estabelecidos com base no Plano de Atividades e Metas de 2021 para as delegatárias do transporte intermunicipal de passageiros e das travessias hidroviárias que passam a ser transporte intermunicipal de passageiros de longo curso, data base de reposicionamento tarifário, 1º de junho. Transporte intermunicipal da região metropolitana da Serra Gaúcha, 1º de junho. Transporte intermunicipal da aglomeração urbana do Sul, ao Sul, 1º de junho. Transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Litoral Norte, ao Linor, 1º de junho. Transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana de Porto Alegre, 1º de junho. Travessia hidroviária Triunfo São Jerônimo, veículos, 1º de maio. Travessia hidroviária Triunfo São Jerônimo, passageiros, 1º de agosto. Travessia hidroviária Guaíba, Porto Alegre, Catsul, 17 de novembro. Travessia hidroviária Taquari, General Câmara, veículos, 10 de dezembro. Em 9 de março de 2021, através do encaminhamento número 233/2021, a Diretoria-Geral encaminha o expediente administrativo ao Conselho Superior para deliberação, conforme a informação número 14/2021 da Diretoria de Tarifas, recomendando o cronograma de reajustes e revisões dos transportes intermunicipal de passageiros rodoviários e hidroviário, conforme determinação constante na Resolução Decisória 99/2014. É o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras e senhores. Muito obrigado, conselheiro Kleber. Temos uma inscrição aqui do senhor Fernando Variani, a quem eu passo, então, a palavra pelo tempo de 10 minutos para a sua manifestação. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros, conselheiro relator Kleber, conselheiro Petersen, conselheiro Alexandre, conselheiro Manjon. Eu acho que não esqueci nenhum conselheiro, porque a agência ainda está aguardando mais conselheiros. Na verdade, na semana passada, presidente, eu pedi, chegou o conhecimento da pauta desse expediente, e como é um expediente lá que iniciou lá em 2014, e na época, tenho lembrança, ficou estabelecido de fazer uma discussão com os setores envolvidos, e, enfim, a vida andou, nós estamos já em 2021, esse era um expediente que tinha um propósito de se ultimar ainda naquele ano, e que não foi possível, né? E em razão disso eu necessitei, e aqui represento a federação, a FETERGS, ter acesso ao expediente para me certificar de que estávamos apenas e tão somente falando de estabelecermos database e que não teria nenhum outro tema, que não vinha nenhum outro tema sendo tratado nesse expediente, porque naquela resolução que determinou assim encaminhar, também tratou de outros temas que, em tese, deveriam ou poderiam ter sido abordados. Em razão disso que eu, na semana que passou, solicitei, então, a transferência e acesso aos autos para tomar conhecimento. Vejo que, então, estamos tratando apenas de estabelecer uma database que ela já vem sendo, de certa forma, respeitada já há alguns anos. Depois que se superou aquela situação de que ao menos no longo curso, se iniciasse o processo tarifário no poder concedente, que é o DAIRE, e que se transitasse pelo Conselho de Tráfego, que é quem delibera lá,
e que viesse para a agência, então, homologar ou não aquela decisão. Isto já está superado, a agência está iniciando e com bastante propriedade, com tempo e com bastante critério a análise dos reajustes, né? E aí sim se impõe, seja estabelecido uma database, que vai ser bom para o poder concedente, vai ser bom para o setor e também para o usuário, eu creio que seja, que não será surpresa. Teremos uma data estabelecida. Entretanto, eu quero trazer aqui uma observação. Nós estamos tratando de um setor que vem sofrendo já há mais de década na demanda, vem perdendo demanda de forma muito sensível, e que agora, com o advento da pandemia, de março do ano para cá, simplesmente trouxe uma situação, eu diria, catastrófica, né? De março do ano passado, nós tivemos uma queda de 80%, 85% da demanda. Isso tem um reflexo em todas as empresas. Não sabemos, creio que nenhum de nós saiba o que acontecerá, né, deste setor, como é que retornará a uma vida minimamente normal e com que demanda estaremos trabalhando no futuro. Mesmo pós-pandemia, e que a gente também não sabe quando que ela será controlada, mesmo assim eu entendo que o setor sofrerá muito, e o ano passado já teve esta repercussão que teve, a agência aprovou um reajuste, o próprio setor compreendeu que a sociedade não tem como suportar, né, e muito embora o setor precisasse de receita, mas entendeu de não implementar. Eu acho que aqui é o desafio que nós todos vamos viver e estamos vivendo, e que a agência, de fato, ela faça uma mediação deste processo, ou destes processos de reajuste, para saber em que medida, em que proporção e em que momento, porque eu não tenho dúvida, nós vamos ter aí, logo aí na frente, uma revisão tarifária, que por si só, com um aumento de tarifa, não será suficiente para reequilibrar um caixa de um setor que está combalido. Então, o meu apelo que fica aqui é para que a gente consiga, né, se equilibrar nesse tripé que e deve ser a agência, que é da mediação, da regulação, onde está o usuário, o poder concedente e o empresário, para que a gente consiga minimamente sair desta crise e consiga fazer um esforço para proteger um setor que ele é vital para a sociedade. Ele é vital na medida em que, se não protegermos este setor, nós vamos ter aí a grande maioria das nossas cidades do estado desassistidas de transporte coletivo, e isso, de fato, preocupa bastante. Então, eu só queria deixar, aproveitando a oportunidade, deixar este apelo, né? E ao relator eu diria que a database ela será bem-vinda e já vem sendo, de certa forma, respeitada desde a época que começou esse expediente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao conselheiro Kleber, então, para que ele possa apresentar a justificativa de seu voto. Item 2 da fundamentação. Considerando a Lei 10.931, de 9 de janeiro de 97, atualizada pela Lei 13.696, de 5 de abril de 2011, que criou a GERGS e determinou como uma de suas competências, em seu artigo 4º, inciso 5º, fixar, reajustar, revisar, homologar
ou encaminhar ao ente delegante tarifas, seus valores e estruturas, e conforme a Resolução Normativa 11/2013, artigo 8º, parágrafo 2º, fica estabelecido que quando o expediente referir-se à revisão tarifária, a etapa de análise na diretoria de tarifas será de, no máximo, 60 dias. Portanto, o início do trâmite com o protocolo de requerimento das empresas deverá ser antecipado em 30 dias, para que a etapa de análise da diretoria de tarifas tenha início em 1º de março e se estenda até 29 de abril, perfazendo os 60 dias previstos no parágrafo 2º do artigo 8º da Resolução Normativa número 11/2013. Assim sendo, como ficou determinado no disposto no artigo 7º da Resolução Decisória RED 99/2014, é apresentada a proposta do calendário fixo de trabalho para os próximos processos de reposicionamento tarifário para o transporte intermunicipal de passageiros, ao Sul, ao Linor, à Uni, Metropolitano e Longo Curso, e região metropolitana da Serra Gaúcha, bem como as travessias hidroviárias para deliberação do Conselho Superior. Importante salientar que na Resolução Normativa número 34/2016, disciplina o processo administrativo para reajuste e revisão de tarifas nos serviços públicos delegados e estabelece a realização, a oportunidade e a forma de consulta e audiência pública, oportunizando a participação de todos os agentes interessados nos processos de reajuste e revisão tarifárias e com a disponibilização prévia pela Agência de Estudos, Informações e Pareceres. A consulta e a audiência pública são instrumentos de participação dos stakeholders, fundamental nos processos tarifários, democratizando os estudos técnicos, além de enriquecer a decisão pelas contribuições recebidas. A Resolução Normativa número 34/2016 define as fases de tramitação e instrução dos processos regulatórios, sendo importante avanço no cumprimento das datas bases pela agência, pois uma de suas inovações foi a definição da abertura do ofício, tendo para a revisão tarifária 180 dias anteriores à aplicação, quanto para o reajuste tarifário 60 dias anteriores à aplicação do reajuste tarifário, evitando assim a concessão de defasagens temporais por atraso quando esperava-se o requerimento formalizado pelas delegatárias, sem o tempo necessário para os devidos e necessários trâmites processuais. Diante do exposto, voto por aprovar o calendário fixo de trabalho para os próximos processos de reposicionamento tarifário para o transporte intermunicipal de passageiros ao Sul, ao Linor, região metropolitana da Serra Gaúcha, metropolitano e longo curso, bem como para as travessias hidroviárias. Item 2, dar conhecimento às partes. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras e senhores. Obrigado, conselheiro Kleber. Passo a palavra agora para o conselheiro Luiz Henrique Mangion como revisor. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto do regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Obrigado. Passo a palavra agora, ou abro a palavra, no caso, para os nossos demais conselheiros, se quiserem se manifestar, alguma discussão, algum item a ser levantado. Não? Não, senhor presidente. Obrigado. Então, devolvo a palavra para o conselheiro Kleber, para que ele possa, então, confirmação do seu voto. Eu mantenho o voto, presidente. Obrigado, conselheiro Kleber. Conselheiro Mangion. Acompanho o relator. Muito obrigado. Conselheiro Petersen. Acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Alexandre. Acompanho o relator. Muito obrigado. Também acompanho o voto do relator, conselheiro Kleber. Portanto, a matéria está aprovada também por unanimidade. Dando prosseguimento à nossa deliberação. Deliberar sobre o encaminhamento do processo, encaminhamento de número 27/2021, SE, do conselheiro relator Luiz Henrique Mangion, no processo
616-3900/20-4, que se refere ao recurso interposto pela Companhia Energética Rio das Antas, Seran, a decisão do Conselho Superior contida na RED 615/2021. Não sei se o conselheiro gostaria de se manifestar, por favor, conselheiro Manjão. Sim. Prezados conselheiros, no presente processo, houve deliberação pelo Conselho Superior através da Resolução Decisória 615/2021, deliberando por conhecer e acolher parcialmente o recurso interposto pela Companhia Energética Rio das Antas Seran ao auto de infração 13/2020 AGERGS SFG, mantendo a decisão da Gerência de Energia Elétrica de aplicar a penalidade de multa de R$ 263.141,65, em decorrência da penalidade P1, não conformidade 5 e não conformidade 1, e aplicação da penalidade de advertência em decorrência da penalidade P2, não conformidade 6, conforme auto de infração número 3/2020 AGERGS SFG, e informação número 11/2021 GPE. A companhia foi oficiada da decisão com prazo de 10 dias para apresentação de recurso à ANEEL. Tempestivamente, foi apresentado o recurso pela companhia através da carta Seran 17/2021, contra a decisão do Conselho Superior, solicitando que a penalidade P1 fosse convertida em penalidade de advertência, haja vista sua baixa ofensividade, a gestão de operação e manutenção que visa, afinal, a segurança da barragem. E na remota hipótese de manutenção da penalidade por esta agência, fosse realizada a retificação da infração. O expediente foi encaminhado à GPE através do Memorando 12/2021, que, através do Memorando 12/2021 GPE, manifestou seu entendimento conforme segue. 1. Não foram identificados argumentos ou fatos novos que afastem as não conformidades apontadas pela fiscalização, tampouco a decisão do Conselho Superior da AGERGS por meio da Resolução 615/2021. 2. O agente repisa argumentos já apresentados em seu recurso inicial ao auto de infração número 3/2020, AGERGS SFG, acrescentando informações quanto às medidas operativas de manutenção e correção que implantou e está por realizar. Tais informações apenas demonstram uma alteração de entendimento do agente em relação à necessidade de intensificação de ações que visam evitar a reincidência das falhas apontadas pela fiscalização. 3. Alega que a GPE, em seu juízo de reconsideração ao auto de infração, por meio da informação 11/2021 GPE, não teria analisado o pedido de alteração da tipificação da penalidade P1, passando do inciso 14 do artigo 6º para o inciso 8º do artigo 5º. 4. O agente fundamenta seu entendimento em virtude das ações de monitoramento da ANEEL por meio das campanhas de fiscalização de desempenho operacional, DARP, da qual a Agência Nacional avaliou a Seran, a usina hidrelétrica Monte Claro, com nota máxima no quesito gestão de manutenção. Logo, o entendimento da fiscalização da AGERGS seria contraditório à avaliação da ANEEL. 5. Primeiramente, cumpre esclarecer que a metodologia referida pelo agente visa estimular a autoavaliação por parte dos atores fiscalizados, dando uma oportunidade de autorregularização anterior à ação de fiscalização por parte dos órgãos competentes. A DART, Declaração de Autoavaliação Regulatória de Desempenho Operacional, como o próprio nome diz, se trata de uma autoavaliação com a finalidade de colher informações de assuntos diversos de maior relevância dentro da realidade de uma instalação de geração de energia elétrica. Tal ferramenta não anui a conformidade do agente em relação aos diversos aspectos lá declarados,
muito menos com as condições fáticas, operativas e de manutenção do empreendimento. 7. Portanto, a contradição referida pelo agente em seu recurso estaria entre o seu próprio entendimento e o entendimento da fiscalização da AGERGS. 8. Quanto ao juízo de reconsideração da GPE, embora a referida informação não tenha aberto um capítulo para tratar especificamente da alteração da tipificação, o parágrafo 36 deste documento deixa claro o entendimento da fiscalização quanto ao enquadramento da penalidade. Parágrafo 36. Da avaliação das alegações do agente, no sentido de anular as não conformidades NC5 do TN 3/2019 AGERGS-SFG e não conformidade 1 do termo de notificação 18/2019 AGERGS-SFG, que implicaram na penalidade P1, não se verificou fundamentos que afastasse a gestão inadequada da manutenção-operação quanto ao controle das percolações e a sua relação com as consequências provocadas, qual seja inundação da galeria da barragem. 9. Logo, a tipificação adequada da penalidade é a que consta no inciso 14 do artigo 6º da Resolução 63/2004 e corretamente considerada no auto de infração 3/2020 AGERGS-SFG. Multa do grupo 3 do artigo 6, inciso 14. Operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada em face aos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. Assim sendo, em juízo de reconsideração, com base na manifestação apresentada pela GPE, proponho a esse Conselho a manutenção da decisão exarada através da Resolução Decisória 615/2021 e o encaminhamento do expediente à diretoria da ANEEL para apreciação do recurso apresentado. Ok. Muito obrigado, conselheiro Mangion. Senhores conselheiros, comentários? Alguma? Então, peço aos senhores que se manifestem em relação à posição do conselheiro Mangion lá, a condução que ele propõe, encaminhamento que ele propõe. Né? Conselheiro Kleber. Encaminhamento. Perfeito. Conselheiro Petersen. Aprovo o encaminhamento. Conselheiro Alexandre. Também aprovo, presidente. Perfeito. Eu também estou de acordo. Então, o conselheiro Mangion está homologado, é esse o termo que nós devemos... Né? Decidido pelo encaminhamento. Isso. Perfeito. Obrigado. Então, próximo item são as comunicações. Então, foram distribuídos ao Conselho Superior, através do Sistema Eletrônico DPA, para análise e deliberação, os seguintes processos. Processo 000-621-390021-0 e trata do reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Sul, ao Sul. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Porce. Também foi distribuído o processo de número 000-6223900/21-3, que trata do reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana da Serra Gaúcha. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. E, por fim, o processo de número 000-623-3900/21-6, que trata do reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Litoral Norte, ao Linor. O conselheiro relator, Luiz Henrique Mangion, e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Porce. Por fim, para finalizar nossa reunião, nós temos hoje uma despedida oficial a fazer, que é do nosso conselheiro
Kleber Domingues está completando o seu termo como conselheiro da AGERGS, e nós temos uma pequena homenagem que a gente vai aproveitar aqui a nossa reunião do conselho para poder prestarmos, mas enquanto o pessoal vai preparando ali a colocação aqui na tela da nossa homenagem, que a Niuska vai ler, por favor, né, Niuska, depois. Eu gostaria só de brevemente fazer um agradecimento, assim, então, em nome da agência, depois todos os conselheiros podem também se manifestar. Eu estou há pouco tempo que eu cheguei aqui na agência, mas o pouco tempo que pudemos trabalhar juntos, conselheiro Kleber, diria, foi um grande privilégio para mim, certamente para a agência, tê-lo durante esse tempo na agência, dando a sua contribuição muito, muito forte, seus posicionamentos sempre muito fortes e eloquentes. Eu acho que é importante que a gente manifeste as nossas posições. Então, eu agradeço profundamente a sua participação em nome da AGERGS e dizer que foi um privilégio tê-lo conosco aqui. E esta casa vai estar sempre aberta aí e espero poder contar no futuro também com a sua participação aí inclusive nos aconselhando sempre que nós precisarmos. A gente vai se sentir à vontade de procurá-lo aí para algum conselho, alguma ideia aí de quem tem uma experiência tão ampla quanto a tua, né? Então, eu passo aí agora a palavra. Muito obrigado de coração mesmo pela tua contribuição para a agência. Eu peço que a Niuska leia, por favor, aí uma pequena homenagem que a gente vai estar prestando através de uma placa que vai ser entregue, então, aí na oportunidade próxima ainda dessa semana. Por favor. Conselheiro Kleber, em nome de toda a equipe da AGERGS, queremos agradecer por todos os dias em que sua contribuição valiosa como conselheiro da casa nos proporcionou, conviver com seu entusiasmo, sua força e determinação perante as questões e necessidades do povo gaúcho. Temos muito orgulho de tê-lo conosco e somado tantas vitórias, dividido soluções e multiplicado seu sorriso amigo. Temos muita sorte e merecimento do seu trabalho. Nesses 4 anos de caminhada, e desejamos sucesso e grandes conquistas. Que seu sorriso largo siga contagiando as pessoas. Muito obrigada, Conselho Superior, diretores e toda a equipe de trabalho da AGERGS. Obrigada, conselheiro. É isso aí, Kleber. Então, muito obrigado mais uma vez. E eu abro a palavra aí para os senhores conselheiros, pessoal, nossos diretores, o pessoal da casa, alguém queira se manifestar. Por favor, a palavra está aberta. Eu gostaria, presidente. Por favor, Manjoal. Eu gostaria de expressar de público o meu respeito e a minha consideração pelo conselheiro Kleber e dizer que ele honrou com dignidade, com muita dignidade até, a função, o cargo de conselheiro da AGERGS. O conselheiro Kleber, nesses quase 3 anos que eu trabalhei com ele, né, é uma pessoa assim, de uma dedicação e de uma capacidade muito grande. Ele não mediu esforços para defender a agência, a regulação, a independência da nossa instituição, da nossa autonomia. Então, eu tenho muito orgulho de ter sido colega de conselho do Kleber, né? Porque o Kleber foi uma pessoa assim que, como eu disse, honrou muito a função que ele exerceu, e eu espero, e eu gostaria de dizer também, a qualificação dele, ele é uma pessoa muito qualificada, e aonde quer que ele vá agora para o Estado, eu tenho certeza que ele vai prestar um serviço de excelente qualidade, como ele sempre prestou nas instituições aonde ele exerceu as suas atividades. Então, eu desejo todo o sucesso ao Kleber, né, nessa novo encaminhamento que ele vai ter pelos próximos anos, não sei aonde que ele vai ainda, mas tenho certeza que aonde ele for,
ele vai continuar exercendo com altivez todas as tarefas que forem designadas para ele. Obrigado, conselheiro Mangion. Mais alguma manifestação? Bom, eu peço... desculpa. Pois não. Por favor, Estela. Desculpe, o Peterson estava... Por favor, Peterson. São 7 meses que estamos nesse convívio aí pela GERGS. Infelizmente, com essa pandemia, a gente não pôde estreitar essas relações, estamos apenas sempre através do sistema de vídeo, mas eu gostaria de dizer que eu já conhecia o trabalho do conselheiro Kleber como conselheiro na GERGS, acompanhando os processos da GERGS, quando ainda na iniciativa privada, quando trabalhando em empresa de transporte. Então, conselheiro, o senhor tem um respaldo muito forte de apreciação pelo setor, tá? Infelizmente, eu vi que as pessoas que estavam aqui, que eram de setores como a CETERGS e o advogado da federação, o Fernando Variani, já não estão mais presentes, mas tenho certeza que se eles ainda estivessem presentes, iriam confirmar essas palavras. O senhor tinha um respeito muito grande e tem um respeito muito grande por essas pessoas que estavam do outro lado, mas sabiam que tinham nas suas decisões, nos seus aconselhamentos, verdadeiros caminhos a serem trilhados. Então, infelizmente, como ele disse, não podemos conhecer pessoalmente, mas lhe desejo um forte abraço, lhe desejo muito sucesso na sua caminhada e faço minhas palavras do conselheiro Mangion, que tenho certeza que o senhor terá aí um caminho muito iluminado, muito bonito ainda a trilhar em prol da sociedade gaúcha. Obrigado, conselheiro. Acho que se não me engano, a Estela gostaria de uma palavra. O conselheiro Alexandre. Desculpe, Alexandre. Posso liberar a palavra para a Estela? Não, conselheiro, por favor. Tudo bem, obrigado, Estela. Bom, acho que de todos os membros aqui do Conselho, eu sou o que tem a convivência mais curta, né, com o conselheiro Kleber. Foram poucos meses aí em função da posse, mas queria deixar registrado aqui, né, a minha impressão muito positiva do trabalho dele, tanto pela assertividade, cuidado e também qualificação na elaboração dos pareceres, sempre buscando zelar aí pelo interesse público, né, e também pela defesa, como bem mencionado pelo Mangion, da GERGS e da sua autonomia. Queria deixar também registrado aqui minha desculpa por não poder estar presente no evento interno que vai acontecer essa semana ainda, de despedida, né, em função do distanciamento físico mesmo, e deixando, então, um desejo aí de muito sucesso para o Kleber nas demais atividades e encargos aí que ele venha assumir na sequência desse trabalho. Muito obrigado, Alexandre. Por favor, Estela. Bem, conselheiro Kleber, tive a honra, o prazer da gente conviver os 4 anos, né, do seu trabalho aqui na GERGS, ainda na Secretaria Executiva, né, e o senhor chegou abrilhantando, porque não tem por onde o senhor passe despercebido, né? Então, conselheiro Kleber, assim, o senhor chega com a sua energia, esse sorriso contagiante, com a determinação de trabalho, né? Sempre presente, sempre disposto, e no diálogo, na preparação, a preocupação sempre de qualificar o seu voto. Então, eu sou testemunha viva do quanto o senhor sempre se dedicou, né? Então, conselheiro, assim, a gratidão, o reconhecimento já exposto aí pelos conselheiros, por toda a equipe da casa, né? Quem conviveu com o seu trabalho, né, durante esses 4 anos, foi testemunha da sua dedicação, fruto da sua vida, né? O senhor foi aqui o que é na extensão aí da sua forma de ser, a sua pessoa, né? E o lado profissional é um pedacinho,
né, de toda a pessoa que é o Kleber Palma Domingues, né, e que nos deu esse privilégio de 4 anos. Continue tendo esse sucesso, levando aonde o senhor for, né, essa sua, esse seu magnetismo, esse seu profissionalismo. E vamos estar aqui sempre, né, com saudade já da sua presença, né? Conte sempre com a gente naquilo que a gente puder lhe ajudar. A amizade fica, né? Os ciclos se encerram, mas isso faz parte da caminhada, né? Então, muito sucesso e o nosso reconhecimento sincero, Kleber. Muito obrigado, Esther. Mais alguma manifestação? Se não, eu passo então a palavra já para o Kleber. Por favor, Kleber, a palavra está contigo. Esse sempre é um momento difícil, né? Que aperta o peito e deixa o coração assim tenso. Mas agradeço muito fortemente as palavras dos colegas e tenho certeza de que o meu trabalho, no período que eu aqui estive, sempre pautou por decência, profissionalismo, correção, que são coisas que me acompanham a vida toda. Eu, quando da extinção da empresa que eu entrei no Estado, fui lançado um desafio, lá em 1999, de tocar o programa de concessões rodoviárias, justamente contra um governo que tinha um ideal político totalmente contrário àquilo que até daquele momento em diante era a minha proposta de trabalho e o meu horizonte, fazer com que as coisas funcionassem da melhor maneira. Tivemos muitas dificuldades, mas ao final dos 4 anos que tive aquele objetivo, tenho certeza absoluta, por relatos das próprias concessionárias, que foi o melhor período de gestão que eles tiveram frente às concessões rodoviárias. Passei por outras... e a partir daí, tive um ano e meio, mais ou menos, na Agergs, assessorando o Dr. Rubens Cima, que na época era o diretor-geral, e depois me lancei em outra caminhada, que não deu certo, né? Mas acabamos indo aí para a Caixa RS, onde eu atuei na área de marketing por quase 10 anos, pouco menos, 8. Voltei para o Dair novamente, com a ideia de que nós iríamos reformular o programa de concessões, e no meio do caminho, depois de uma viagem a Paris, o governador veio dizendo, vamos acabar com esse negócio. E aí, então, eu tive a triste tarefa de encerrar o programa de concessões, devolver o patrimônio à União e inclusive, contribuir com a criação da EGR. O que mais me orgulha nesse período é que eu posso olhar para trás e dizer, não ficou nada pendente. O que eu posso, da mesma maneira, dizer aqui na Agergs do meu trabalho. Olho para trás e digo, não ficou nada pendente. Isso muito me orgulha porque demonstra um pouco de como eu sou e como eu toco as coisas na minha vida profissional. Agradeço enormemente aos colegas da Agergs, pessoal da equipe técnica, os diretores, o apoio que me deram para a elaboração dos trabalhos, a amizade, as discussões e as oportunidades de convívio que nós tivemos. Porque se tem uma coisa que eu estou triste nesse período, é justamente estar em casa. Porque aí a história, a convivência, o relacionamento e a própria produção técnica que a gente tem que fazer, ela é muito mais robusta, ela é muito mais... Ela é construída com outras mãos, né? E que a discussão enriquece o poder de criação do relator e até mesmo do revisor, às vezes. E com isso eu fiquei muito feliz e fico muito agradecido pelos colegas da Agergs, né, com os quais eu tive a oportunidade de privar de uma maneira mais profissional, né, nesses
tempos em que eu aqui estive. E que me deixaram muito feliz também, porque foram tempos de bons debates, de boas discussões e de, vou dizer uma coisa para vocês, de dar saudade. Eu não fazia ideia de quanto eu iria me encontrar com atividades que eu tive no passado mais distante, em termos de produção técnica. E isso faz bem para a gente, às vezes, de uma forma diferente, meio que rememorar coisas que nos são muito caras, que nos eram muito caras. Então, não quero me alongar muito, mas agradecer as manifestações dos colegas, agradecer a homenagem e, principalmente, agradecer a oportunidade de ter poder de estar com vocês nesse período. Muito obrigado de coração, que Deus nos acompanhe e abram portas, porque, por enquanto, elas ainda estão fechadas. Tá bem, tá bem. Kleber, nós é que agradecemos mais uma vez aí, que tenhamos todos muita saúde e que o teu caminho seja sempre iluminado aí, para ti, para tua família, e a gente vai se encontrando sempre, porque a vida é cheia de esquinas, né? Nas esquinas acontece. Então, gente, muito obrigado a todos. Eu só lembro que depois assinemos todos ali as resoluções e um abraço a todos, bem carinhoso, Kleber. Muito sucesso. Presidente, se me permite, eu não sei se não ficou faltando um item da pauta ali nas comunicações. Até a Eleonora me ajuda se tem o item 4.2, que é a pauta para o dia 11 de maio. É que eu não estava aqui na minha... Mas tudo bem, não tem problema. Por favor, então, aí eu estou sem a informação aqui, tá, Estela? Então, está pautado para o dia 11 de maio de 2021, sessão 18 de 2021, análise do processo 790-3900-20-0, que trata de recurso da Cred Energy, administradora de consórcios limitada, relativo à solicitação para geração compartilhada de energia, a RGE Sul. Conselheiro relator Alexandre Porce, conselheiro revisor Paulo Roberto Petersen. E acho que agora, depois de encerrada a sessão, né, conselheiro, a Anius, que ela tem um vídeo, um modelo de vídeo institucional que ela quer apresentar, os diretores e conselheiros, quem estiver presente, tem 2 modelos, e ela queria apresentar, então. Perfeito, então. Então, muito obrigado. Agora sim, então, a sessão está encerrada. Um abraço a todos, boa semana para todos nós.